Capítulo 181, Cela de Gravidade. Tradução, do Coran Revisão, Zezim. Para derrotá-lo, eu só posso usar a aniquilação fogo-trovão. Mas eu só posso usar a aniquilação fogo-trovão uma vez. Uma vez que este artista marcial de luz e escuridão era um mestre do reino Outian, ele seria capaz de se defender contra a aniquilação fogo-trovão. Uma vez que a aniquilação fogo-trovão fosse bloqueada, eu gastaria uma enorme quantidade de verdadeira essência e eu seria derrotado logo após. A mente de Lin Ming começou a pensar em diferentes cenários. Não havia nenhuma maneira de derrotar o inimigo com um ataque surpresa de algum tipo. O artista marcial de luz e escuridão não atacou por um tempo. Suas sobrancelhas franziram. Ele obviamente não estava satisfeito com a sua própria performance até agora. Você não pode continuar se escondendo e você não pode continuar defendendo. Você realmente planeja passar por uma guerra de atrito para desperdiçar minha força. Uma ideia inovadora. No entanto, não esqueça que você está apenas no estágio do forjamento ósseo e eu estou no reino Outian. Se você quiser comparar as reservas da verdadeira essência e prolongar essa luta, então a primeira pessoa a falhar certamente será você. O artista marcial de luz e escuridão levantou sua espada mais uma vez e os dois trocaram dezenas de golpes. Lin Ming apertou os dentes. Embora ele dançasse à beira do desastre, ele ainda não tinha sido derrotado. Essa tenacidade chocou até mesmo o artista marcial de luz e escuridão. O artista marcial de luz e escuridão pensou que a resistência de Lin Ming era deficiente, que ele não conseguiria persistir e perderia logo depois. No entanto, ele não esperava que Lin Ming fosse tão teimoso como uma erva daninha. De forma incondicional, a energia da vitalidade de sangue dentro do corpo de Lin Ming, que ainda não havia sido completamente absorvida por ele, começou a derreter e espalhar-se gradualmente por seus membros, circulando por todos os vasos sanguíneos. Com a virtude desta vitalidade espessa e poderosa, a tenacidade da batalha de Lin Ming aumentou. A verdadeira essência que ele consumiu era constantemente reabastecida pela fórmula do verdadeiro caos primordial e sua vitalidade de sangue apenas mantinha um ponto de equilíbrio. Mesmo que ele tivesse sido ocasionalmente ferido, as habilidades de recuperação enganadoramente fortes de Lin Ming eram capazes de regenerar lentamente suas feridas no meio da batalha. Depois de trocarem centenas de movimentos, o artista marcial de luz e escuridão não teve escolha senão admitir a realidade mais ridícula e absurda da situação. Ou seja, a resistência de Lin Ming era muito maior que a dele. A verdadeira essência de um artista no nível de pico do estágio de forjamento ósseo era realmente tão espessa e pura, na medida em que sua resiliência poderia se comparar com a de um antigo mestre do reino Outian. Isso era mesmo possível. Lin Ming conseguiu confiar em suas manifestações de verdadeira essência e agilidade fantasmagórica para esquivar a maioria dos ataques. Juntamente com o poder de defesa como o casco de uma tartaruga e a capacidade de regeneração extrema, ele conseguia competir. Embora sua proeza de batalha fosse muito inferior à do inimigo, ele ainda era capaz de persistir nesta briga. Esse sentimento de não ser capaz de derrotar Lin Ming não fazia sentido para o artista marcial de luz e escuridão. Mesmo que ele absorvesse a energia de vitalidade de sangue no primeiro nível no julgamento de fundação da vida e da morte, ele ainda não deveria ser tão implacável. Existia algo especial sobre o corpo desse menino. O artista marcial de luz e escuridão franziu as sobrancelhas. Eu tenho que resolver isso em breve. Caso contrário, se isso se arrastar, não é certo quem será o primeiro a cair. Sua velocidade é simplesmente muito rápida. Se eu quiser atacá-lo, eu tenho que limitar seus movimentos primeiro. Eu só tenho uma habilidade que pode diminuir sua velocidade. Mas se eu usar esse movimento, então eu colocarei grandes restrições sobre mim mesmo. Mas agora, não há outra maneira. Pensando nisso, o artista marcial de luz e escuridão colocou sua espada na frente dele, virou-se para o chão. Cela de gravidade.
Um vasto dilúvio de verdadeira essência entrou no chão. Lin Ming de repente sentiu uma estranha atração de gravidade ao redor dele, restringindo seus movimentos. Milímetro. É esse movimento. Durante os 5 graus julgamento humano, o artista marcial do período de condensação de pulso que utilizava uma alabarda também usou esse movimento, forçando Lin Ming a não conseguir esquivar ataques. Agora, esse foi o mesmo movimento que foi usado. Mas porque veio da mão de um artista marcial ou Tian, era muito mais poderoso. Lin Ming sentiu como se um imã gigante estivesse puxando-o para o chão, mesmo andar era uma luta dura. Isto é ruim. A razão pela qual Lin Ming conseguiu durar até agora, além de seu forte poder defensivo e formidáveis capacidades regenerativas, tinha sido porque ele conseguiu utilizar a sua habilidade de movimento rock dourado quebrando o vazio. Usando isso, ele conseguiu evitar a maioria dos ataques. No entanto, agora que seus movimentos estavam restritos, Lin Ming estava em uma situação muito perigosa. Milímetro. Não, se ele quiser usar esse movimento, ele também deve utilizar uma quantidade similar de essência verdadeira. Lin Ming descobriu que a verdadeira essência dentro do corpo do artista marcial de luz e escuridão estava significativamente enfraquecida. Ele estava gastando uma grande parte de seu poder para criar esta cela de gravidade. Lin Ming percebeu instantaneamente que essa técnica marcial cela de gravidade só era adequada para uso em batalhas grupais e em coordenação com outras pessoas. Uma pessoa usava a cela de gravidade enquanto o outro atacava. Se houvesse apenas uma pessoa usando essa habilidade, porém, se ele também quis atacar, então o poder que ele poderia chamar também seria extremamente limitado. Ao ver que o artista marcial de luz e escuridão começa a se preparar para o seu próprio movimento mortal, Lin Ming ficou encantado. Esta é a minha chance. Esse sujeito simplesmente não sabe que eu também tenho a aniquilação fogo-trovão como meu próprio golpe mortal derradeiro. Originalmente, eu tinha me preocupado que você pudesse se defender contra a aniquilação fogo-trovão com toda a sua força. Mas agora que você só pode usar uma parte dela, você simplesmente criou sua própria sepultura. Os lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso e uma chama de lótus acendeu na lança pesada, profunda e suave. Apenas olhando essa chama vermelha escarlate, não parecia que fosse perigoso. O artista marcial de luz e escuridão presumiu que essa pequena chama era incapaz de representar qualquer ameaça para ele. De fato, os poucos ataques que Lin Ming usou ainda não conseguiram romper com a proteção de verdadeira essência de seu corpo. O artista marcial de luz e escuridão só pensou em quanto tempo levaria até derrotar Lin Ming. Ele nunca imaginou que havia uma possibilidade de que ele mesmo fosse derrotado. Poder do feiticeiro. O artista marcial de luz e escuridão gritou e uma camada de luz vermelho sangue cobriu sua espada. Atrás do homem, apareceu um fantasma cinza. Este fantasma se assemelhava ao antigo espírito demoníaco que era retratado nos murais dentro da Terra Santa do Feiticeiro. O fantasma tinha 3 cabeças e 6 braços. As 3 cabeças eram sombrias e sorridentes e os 6 braços eram como as garras do diabo, cada um segurando uma arma diferente. À medida que essa sombra cinza apareceu, a energia do artista marcial de luz e escuridão subitamente cresceu. Morra! A técnica de movimento de Lin Ming estava restrita, esse golpe não tinha chance de ser esquivado. Lin Ming ficou chocado ao ver o fantasma cinzento que apareceu. Este estranho ser de 3 cabeças e 6 braços era visto na arte da Terra Santa do Feiticeiro. Era possível que também fosse um servo do feiticeiro. A espada do artista marcial de luz e escuridão desceu cortando. Lin Ming não tinha tempo de pensar mais, ele só podia reagir. Ele liberou completamente toda a energia comprimida que estava contida dentro da semente do Deus herege. Força do Deus herege liberada. A verdadeira essência de Lin Ming cresceu instantaneamente. A essência da chama e a alma do trovão começaram a se juntar com excitação.
Chamas desenfreados e ondas violentas de relâmpagos exalaram para fora do corpo de Lin Ming. Naquele momento, o artista marcial de luz e escuridão percebeu que algo estava errado. Esse menino realmente estava escondendo sua verdadeira força. No entanto, o artista marcial de luz e escuridão já havia passado o ponto de conseguir retornar, ele não tinha escolha senão enfrentar esse movimento dele. O homem apertou os dentes e retirou uma parte da verdadeira essência que mantinha o campo da gravidade. A imagem sombria cinzenta atrás dele tornou-se mais sólida e realista e a espada vermelha do sangue em sua mão brilhava com uma luz ainda mais intensa. Sob as restrições do tempo, ele não conseguiu reunir completamente sua energia. Mesmo assim, ele não pensou que o pequeno trovão e a chama de Lin Ming conseguiriam resistir ao poder do feiticeiro. Mas neste momento, a chama e o trovão na lança de Lin Ming de repente entrelaçam no mesmo local. Aniquilação fogo-trovão. Isto é, as pupilas da sombra do artista marcial de luz e escuridão de repente se alargarão. Sua visão estava completamente cheia de nada além de uma luz branca brilhantemente forte. A espada de sangue que ele tinha atingido aquela luz incandescente foi instantaneamente quebrada. Bang! Houve uma explosão ensurdecedora, como um trovão dentro de uma tempestade furiosa. O artista marcial de luz e escuridão foi atingido pela aniquilação fogo-trovão. A terrível onda de trovões era como uma serpente de prata dançando dentro de um inferno de deslumbrantes chamas vermelhas. Uma onda de choque viciosa reverberou no ar como ondas ásperas do oceano durante uma tempestade. Um incomparável e grande tsunami de verdadeira essência surgiu em todas as direções, isso quebrou o chão do Jade enquanto ele varria todo o templo. Lin Ming e o artista marcial de luz e escuridão foram enviados simultaneamente voando para trás. Assim que Lin Ming lançou a aniquilação fogo-trovão, ele já estava revolvendo toda a sua verdadeira essência para resistir às ondas de choque. Ele vomitou sangue quando o choque atravessou seu corpo e os ossos de suas duas mãos de lança estavam quebrados. No entanto, o artista marcial de luz e escuridão estava em uma situação ainda pior. Ele não se preparou para esse movimento e sua espada também cortou a bola de trovão e chama. A uma distância tão próxima, mesmo que ele fosse um mestre do reino de Outian, seu peito tinha explodido e ele estava coberto de sangue, simplesmente uma mutilada bagunça. Droga! O artista marcial de luz e escuridão se apoiou em sua espada longa. Ele tinha sido muito descuidado. Ele não pensou que ele seria forçado a um estado tão miserável por um mero artista marcial no estágio de forjamento ósseo e ser humilhado. Ele cuspiu um bocado de sangue, pelo menos metade das costelas no peito dele haviam sido quebradas. Ele não está morto? As pupilas de Lin Ming encolheram quando ele cambaleou para trás. Um mestre do reino Outian era simplesmente muito forte. Apesar de ter usado a maior parte de suas forças para alimentar a cela de gravidade, ele realmente conseguiu afastar a aniquilação fogo-trovão. O coração de Lin Ming pesou. Embora o artista marcial de luz e escuridão tivesse sido gravemente ferido, Lin Ming já tinha usado a força do deus herege e a aniquilação fogo-trovão. Se eles continuassem a lutar, então ele seria colocado em uma situação ainda mais terrível. No entanto, neste momento, a voz de Amo de repente ressoou acima do templo quebrado. O sexto nível, concluído. Ao ouvir isso, o artista marcial de luz e escuridão parecia muito pouco à vontade. Ele olhou para Lin Ming com raiva indignada, agarrou sua espada e voltou para o templo. Eu passei. Lin Ming achou isso inacreditável. Neste momento, o espaço torceu na frente de Lin Ming, e Amo apareceu antes dele. Parabéns! Você é um grau dos últimos 19.000 anos a conseguir passar no sexto julgamento de fundação. Lin Ming ficou intrigado. Ele perguntou, eu não matei o inimigo dos 6 graus andar, como isso poderia ser considerado como concluído? Amo disse, enquanto você derrotar o guardião do sexto nível, então você passou.
Se o seu movimento realmente o tivesse matado, então eu teria bloqueado o ataque. O guardião do sexto nível é diferente dos 5 primeiros, ele é uma alma verdadeira e tem uma marca de alma, bem como sua própria consciência independente. Com certeza, isso também era algo que Lin Ming havia adivinhado, então não era muito surpreendente. Yamo disse, existem vários guardiões do sexto nível. Seus cultivares variam desde o início do reino Outian até o limite do reino Xiantian. No passado, eles já foram os emissários dos feiticeiros de grandes tribos na região selvagem do sul. No entanto, mesmo na região selvagem do sul existem guerras constantes e ocasionalmente, mesmo esses emissários de feiticeiros eram mortos. Esses indivíduos também eram feridos e ficavam à beira da morte. Eles eram resgatados por mim em troca de proteger o sexto nível do julgamento de fundição com suas almas. Então é assim. Lin Ming de repente percebeu. Os chamados emissários dos feiticeiros eram verdadeiramente dignos de sua reputação. De todos os emissários do feiticeiro, aquele com quem ele lidara era o mais fraco de todos. Isso foi apenas porque ele tinha 15 anos de idade. Se ele fosse mais velho, do que ele teria que enfrentar um mestre Outian do nível intermediário ou até mesmo do nível avançado. Você pode descansar por 3 horas e depois irá para o sétimo julgamento de fundação. Yamo disse isso e imediatamente desapareceu. Lin Ming só podia forçar um sorriso sombrio enquanto ouvia isso. Como ele poderia passar pelo sétimo andar? O sexto andar já era uma medida de sua sorte. Com sua força atual, ele simplesmente não era uma partida para um mestre do reino Outian. Se não fosse pelo guardião perder a paciência e tentar limitar seus movimentos com força, deixando assim uma abertura em sua defesa, simplesmente não havia como Lin Ming ganhar. Agora, sua força não aumentou e ele tinha que passar pelo sétimo julgamento. Como ele poderia fazer isso? A partir do quarto julgamento, a dificuldade de cada um aumentou em um grau ridículo. Se fosse como esperado, a dificuldade do sétimo nível ultrapassaria muito a do sexto. Como ele conseguiria avançar? Se ele não pudesse, então o estranho quartzo vermelho se transformaria em um sonho e ele nem sequer receberia a recompensa por passar pelo sexto julgamento. Em qualquer caso, ele tinha que colocar todo o seu esforço. Embora houvesse apenas o menor vislumbre de esperança, ele ainda tinha que avançar.